Eu jamais imaginei que o dia da minha festa de aniversário de 40 anos seria o dia em que minha vida viraria um verdadeiro inferno, ou talvez, o dia em que tudo finalmente faria sentido. Sabe aquela sensação de que você está vivendo uma mentira? Pois é. Eu vivia. Mas não da forma que você imagina. Meu nome é Rebeca Santana Oliveira, e durante 15 anos eu construí a imagem perfeita. A esposa dedicada. A mulher que sorri nas fotos. A que organiza jantares impecáveis e usa vestidos caros em eventos beneficentes. Por fora, eu era a inveja de todas as mulheres do condomínio Jardins Imperial. Por dentro, por dentro eu era uma completa farsa. Se você gosta desse tipo de história real, já se inscreve no canal e me diz nos comentários de onde você está assistindo. Mas vamos com calma. Deixa eu te contar como tudo desmoronou naquela noite de sábado, 23 de março. A festa estava perfeita. Perfeita demais, na verdade. Eu havia contratado o melhor buffet da cidade, decoradores que cobraram o equivalente a um carro popular só para encher meu jardim de flores brancas e luzes douradas. Havia champanhe francês, um quarteto de cordas tocando Vivaldi, e mais de 200 convidados vestidos como se estivessem indo para o Oscar. Meu marido, Ricardo. 1,85 m de arrogância embalada em um smoking Armani. Cabelos grisalhos nas têmporas que só faziam ele parecer mais distinto, mais poderoso. Dono de uma construtora que erguia prédios por toda a cidade. Rico. Influente. Infiel. Sim, eu sabia. Claro que eu sabia. Uma esposa sempre sabe quando o marido está traindo. É nos detalhes. O perfume diferente no colarinho da camisa. As reuniões que se estendem até tarde demais. As viagens de negócios que se tornaram frequentes demais. Os sorrisos vagos quando você pergunta sobre o dia dele. Mas eu nunca disse nada. Nunca confrontei. Nunca fiz escândalo. Porque, veja bem, eu tinha meus próprios segredos. Segredos que fariam a infidelidade do Ricardo parecer uma travessura de criança. Eram 22 horas quando aconteceu. Eu estava próxima à mesa de doces, fingindo prestar atenção na conversa entediante da Mariana Fonseca sobre a nova coleção de bolsas que ela havia comprado em Paris, quando ouvi o barulho. Um grito. Depois outro. As pessoas começaram a se afastar da entrada principal do jardim, abrindo caminho como o Mar Vermelho. E então eu a vi. Ela era jovem. Muito jovem. Uns 25 anos, talvez menos. Cabelos longos e loiros que pareciam recém-saídos de um salão, um vestido vermelho justo que deixava pouco para a imaginação, e saltos tão altos que eu me perguntei como ela conseguia caminhar. Mas não era a aparência dela que chamava atenção. Era a expressão no rosto. Fúria. Desespero. Determinação. Ela marchou pelo jardim como se fosse dona do lugar, os olhos fixos em uma única pessoa. Ricardo. Ricardo Oliveira, ela gritou, e o nome dele ecoou pelo jardim silencioso. O quarteto de cordas parou de tocar. As conversas cessaram. 200 pares de olhos se voltaram para o drama que estava prestes a se desenrolar. Eu vi meu marido empalidecer. Vi suas mãos tremerem. Vi o copo de uísque quase escapar de seus dedos. E sabe o que eu senti? Absolutamente nada. Nem raiva. Nem tristeza. Nem surpresa. Só uma curiosidade mórbida de assistir o castelo de cartas desmoronar. Você pensou que poderia me esconder? Ela continuou gritando enquanto se aproximava. Pensou que eu ia aceitar suas mentiras? Suas promessas vazias? Ricardo tentou se aproximar, as mãos erguidas em um gesto de paz. Letícia, por favor, não é o momento. Não é o momento, ela praticamente cuspiu as palavras. Você me prometeu que ia deixar ela. Você disse que me amava. Que íamos ficar juntos. Ah. Então era Letícia.
Eu finalmente tinha um nome para o perfume que não era meu. As mulheres ao meu redor estavam boquiabertas. Os homens pareciam divididos entre constrangidos e secretamente entretidos. Minha sogra, Dalva, parecia prestes a desmaiar. Minha própria mãe me lançou um olhar de pena que me fez querer vomitar. Mas eu simplesmente fiquei ali parada, segurando minha taça de champanhe, assistindo ao show. Ricardo se virou para mim, os olhos suplicantes. Eu posso explicar. Explicar. Letícia riu de forma histérica. Explica então. Explica para sua santa esposa que você passa 3 noites por semana no meu apartamento. Explica que você prometeu se divorciar depois que o contrato da construtora Mendes fosse fechado. Explica que o anel de compromisso que você me deu custou 50 mil reais. As pessoas ao nosso redor ofegaram. 50 mil reais. Isso era mais do que o meu próprio anel de noivado havia custado. Eu deveria estar furiosa. Deveria estar humilhada. Deveria estar correndo para dentro de casa aos prantos. Mas, em vez disso, eu dei um gole no meu champanhe e esperei. Porque eu sabia que o show estava apenas começando. Rebeca, eu sinto muito. Ricardo finalmente se aproximou de mim, ignorando Letícia completamente agora. Foi um erro. Ela não significa nada. Você é minha esposa, meu amor, minha vida. Não significo nada? Letícia estava ficando roxa de raiva. Eu estou grávida, seu mentiroso. E ali? Ali estava a bomba que eu não esperava. O jardim explodiu em murmúrios. Grávida. A amante estava grávida. Isso era melhor que qualquer novela da televisão. Eu quase senti vontade de agradecer a Letícia por tornar minha festa tão memorável. Ricardo ficou paralisado. Sua boca se abriu e fechou como um peixe fora d'água. Você está. 8 semanas. Letícia colocou a mão na barriga, num gesto que parecia ensaiado. 8 semanas do seu filho, Ricardo. Do nosso filho. Minha sogra efetivamente desmaiou. 2 amigas dela correram para acudi-la. Meu pai parecia pronto para socar Ricardo. Minha irmã mais nova, Camila, estava gravando tudo no celular porque, óbvio, a geração dela não consegue presenciar um drama sem documentar. E eu terminei meu champanhe. Bem, eu finalmente falei, e minha voz cortou o caos como uma lâmina afiada. Todos se viraram para mim. Isso é inesperado. Rebeca, amor, por favor. Ricardo tentou tocar meu braço, mas eu me afastei. Não me toque. Minha voz estava calma. Calma demais. A calma antes da tempestade. Não agora. Letícia deu um passo à frente, os olhos brilhando com algo entre triunfo e desespero. Eu sinto muito que você teve que descobrir assim, Rebeca. Mas Ricardo me ama. Ele me escolheu. E agora, com o bebê? Com o bebê, eu repeti, quase sorrindo. Quase. Sim, isso muda tudo, não muda? Muda. Letícia ergueu o queixo, desafiadora. Ele vai fazer a coisa certa. Vai assumir o filho. Vai ficar comigo. Eu olhei para Ricardo. Ele parecia um homem prestes a ter um ataque cardíaco. Então olhei para Letícia. Tão jovem. Tão ingênua. Tão convencida de que tinha vencido. Sabe de uma coisa, Letícia, eu disse, colocando minha taça vazia em uma bandeja que passava. Você pode ficar com ele. O jardim ficou em silêncio absoluto. O quê? Ricardo sussurrou. Eu disse, eu falei mais alto, garantindo que cada pessoa naquele jardim pudesse me ouvir, que ela pode ficar com você, Ricardo. Pode ter o pai do filho dela. Pode ter o marido infiel. Pode ter um mentiroso. Pode ter tudo. Rebeca, você não está pensando direito. Minha mãe se aproximou, preocupação estampada no rosto. Vamos entrar, conversar, respirar.
Eu nunca pensei tão direito na minha vida, mãe, eu a interrompi. Então me virei para os convidados. 200 pessoas me olhando com pena, curiosidade, choque. Agradeço a todos por virem. A festa acabou. Por favor, sintam-se à vontade para levar doces para casa no caminho de saída. Rebeca, espera. Ricardo tentou me segurar novamente. Não faz isso. Não termina assim. Nós temos 15 anos juntos. Uma vida. Um patrimônio. Ah, sim. O patrimônio. Sempre voltava ao patrimônio. 15 anos, eu repeti, finalmente olhando nos olhos dele. 15 anos de mentiras. 15 anos fingindo. 15 anos vivendo uma farsa. Eu me aproximei, minha voz baixa o suficiente para só ele ouvir. Mas não se preocupe, Ricardo. Você não vai sair dessa com as mãos vazias. Vai sair com muito menos do que imagina. Algo no meu tom fez ele recuar. Medo. Finalmente, eu vi medo nos olhos dele. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou. Eu sorri. Um sorriso pequeno, frio, calculado. Você vai descobrir. Então me virei e comecei a caminhar em direção à casa. Letícia gritou algo atrás de mim, mas eu não escutei. Ricardo me chamou, mas eu não respondi. As pessoas sussurravam, especulavam, tiravam fotos. E eu andei. Um pé na frente do outro. A cabeça erguida. As costas retas. Como a mulher que eu havia me treinado para ser por tantos anos. Mas dentro de mim, algo estava mudando. Algo estava despertando. Porque Letícia achava que tinha um segredo bombástico. Ricardo achava que tinha controle da situação. Todos ali achavam que sabiam quem eu era. Eu terminei meu champanhe. Bem, eu finalmente falei, e minha voz cortou o caos como uma lâmina afiada. Todos se viraram para mim. Isso é inesperado. Rebeca, amor, por favor. Ricardo tentou tocar meu braço, mas eu me afastei. Não me toque, minha voz estava calma. Calma demais. A calma antes da tempestade. Não agora. Letícia deu um passo à frente, os olhos brilhando com algo entre triunfo e desespero. Eu sinto muito que você teve que descobrir assim, Rebeca. Mas Ricardo me ama. Ele me escolheu. E agora, com o bebê? Com o bebê, eu repeti, quase sorrindo. Quase. Sim, isso muda tudo, não muda? Muda, Letícia ergueu o queixo, desafiadora. Ele vai fazer a coisa certa. Vai assumir o filho. Vai ficar comigo. Eu olhei para Ricardo. Ele parecia um homem prestes a ter um ataque cardíaco. Então olhei para Letícia. Tão jovem. Tão ingênua. Tão convencida de que tinha vencido. Sabe de uma coisa, Letícia, eu disse, colocando minha taça vazia em uma bandeja que passava. Você pode ficar com ele. O jardim ficou em silêncio absoluto. O quê? Ricardo sussurrou. Eu disse e eu falei mais alto, garantindo que cada pessoa naquele jardim pudesse me ouvir, que ela pode ficar com você, Ricardo. Pode ter o pai do filho dela. Pode ter o marido infiel. Pode ter um mentiroso. Pode ter tudo. Rebeca, você não está pensando direito. Minha mãe se aproximou, preocupação estampada no rosto. Vamos entrar, conversar, respirar. Eu nunca pensei tão direito na minha vida, mãe, eu a interrompi. Então me virei para os convidados. 200 pessoas me olhando com pena, curiosidade, choque. Agradeço a todos por virem. A festa acabou. Por favor, sintam-se à vontade para levar doces para casa no caminho de saída. Rebeca, espera. Ricardo tentou me segurar novamente. Não faz isso. Não termina assim. Nós temos 15 anos juntos. Uma vida. Um patrimônio. Ah, sim.
O patrimônio. Sempre voltava ao patrimônio. 15 anos, eu repeti, finalmente olhando nos olhos dele. 15 anos de mentiras. 15 anos fingindo. 15 anos vivendo uma farsa. Eu me aproximei, minha voz baixa o suficiente para só ele ouvir. Mas não se preocupe, Ricardo. Você não vai sair dessa com as mãos vazias. Vai sair com muito menos do que imagina. Algo no meu tom fez ele recuar. Medo. Finalmente, eu vi medo nos olhos dele. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou. Eu sorri. Um sorriso pequeno, frio, calculado. Você vai descobrir. Então me virei e comecei a caminhar em direção à casa. Letícia gritou algo atrás de mim, mas eu não escutei. Ricardo me chamou, mas eu não respondi. As pessoas sussurravam, especulavam, tiravam fotos. E eu andei. Um pé na frente do outro. A cabeça erguida. As costas retas. Como a mulher que eu havia me treinado para ser por tantos anos. Mas dentro de mim, algo estava mudando. Algo estava despertando. Porque Letícia achava que tinha um segredo bombástico. Ricardo achava que tinha controle da situação. Todos ali achavam que sabiam quem eu era. Mas ninguém fazia ideia do que eu era capaz. Ninguém fazia ideia do segredo que eu guardava. E quando eles descobrissem, bem, a gravidez de Letícia ia parecer uma nota de rodapé em comparação. Entrei na casa, fechei a porta da sala de estar, e finalmente, permiti que o sorriso se alargasse no meu rosto. Um sorriso genuíno. Um sorriso de alívio. Porque, depois de 15 anos, as cartas estavam finalmente sendo colocadas na mesa. E eu tinha um Royal Flush na manga. 3 horas depois da festa, eu estava sentada no meu escritório pessoal, no segundo andar da casa, olhando para o laptop aberto na minha frente. A casa estava silenciosa. Os convidados tinham ido embora há tempos. Os funcionários do buffet já haviam limpado tudo. Ricardo estava no quarto de hóspedes, provavelmente tentando entender o que tinha dado errado na vida dele. Só ler tudo. Minha mão pairava sobre o mouse. Um clique. Era só o que eu precisava. Um clique e 15 anos de mentiras chegariam ao fim de uma vez por todas. Deixa eu te explicar uma coisa sobre mim, sobre quem eu realmente sou. Porque você precisa entender isso para compreender a magnitude do que está prestes a acontecer. Eu não sou a Rebeca Santana. Quer dizer, legalmente eu sou, sim. Meus documentos dizem isso. Minha certidão de nascimento, minha identidade, meu passaporte. Tudo em nome de Rebeca Santana Oliveira, filha de Mário Santana e Helena Santana, nascida em São Paulo, formada em administração de empresas. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que Rebeca Santana morreu em um acidente de carro há 17 anos. Meu nome de verdade é Sofia Andrade. E eu roubei a vida dela. Calma. Respira. Eu sei que isso parece loucura, mas deixa eu te contar a história toda. Porque nada do que você está pensando agora está perto da realidade. 17 anos atrás, eu tinha 23 anos e estava fugindo. Fugindo de um passado que eu prefiro não detalhar agora, mas que envolvia dívidas, pessoas perigosas e escolhas terríveis. Eu estava dirigindo no meio da noite, sem rumo, quando vi o acidente. Um carro tinha capotado na estrada. Era tarde, não havia ninguém por perto. Eu desci do meu carro e corri até lá. A motorista estava morta. Instantaneamente morta. Não havia nada que eu pudesse fazer. E então eu vi a bolsa dela no banco do passageiro. Aberta. E a carteira de identidade. Rebeca Santana. 22 anos. Mesma altura que eu. Mesma cor de cabelo. Mesma cor de olhos. No escuro, na foto pequena da identidade, poderíamos ser gêmeas. E uma ideia terrível, horrível, desesperada nasceu na minha cabeça.
Eu peguei os documentos dela. Todos. Identidade, CPF, título de eleitor, carteira de estudante. Coloquei meus documentos no lugar. Criei uma cena. Deixei minha própria bolsa no carro acidentado, com tudo que me identificava como Sofia Andrade. Quando a polícia encontrou o acidente na manhã seguinte, concluíram que Sofia Andrade havia morrido ali. Solitária. Sem família próxima que fosse reclamar o corpo. Mais uma estatística. E eu? Eu me tornei Rebeca Santana. Foi mais fácil do que você imagina. A verdadeira Rebeca estava voltando de um intercâmbio de 2 anos na Europa. Seus pais haviam morrido em um incêndio enquanto ela estava fora, ela era filha única, não tinha parentes próximos. Ela estava voltando para vender a casa dos pais e recomeçar a vida. Ninguém a esperava. Ninguém a conhecia mais. 2 anos é tempo suficiente para as pessoas esquecerem detalhes, mudarem suas memórias. Eu estudei tudo sobre ela. Li seus diários que encontrei na casa da família. Aprendi sobre sua infância, suas manias, seus gostos. Vendi a casa. Usei o dinheiro para recomeçar. Para me reinventar completamente. E então conheci Ricardo. Ele era ambicioso, charmoso, 5 anos mais velho que eu. Estava começando a construir seu império de concreto e precisava de uma esposa apresentável. Eu precisava de estabilidade, de uma identidade inquestionável, de um lugar no mundo onde ninguém me procurasse. Foi uma troca. Sempre foi uma troca. Eu nunca amei Ricardo. E, se sou honesta, acho que ele nunca me amou de verdade também. Nós nos usamos mutuamente. Eu dei a ele a imagem de família perfeita que ele precisava para seus negócios. Ele me deu segurança financeira e uma vida de luxo. Mas havia um problema. Um problema que me perseguiu por todos esses 15 anos. A verdadeira família de Rebeca Santana não tinha morrido toda. Ela tinha um irmão mais velho. Miguel Santana. Ele estava morando no exterior quando os pais morreram, e por anos eu achei que ele nunca voltaria. Mas há 6 meses, ele voltou para o Brasil. E ele sabe. Ele descobriu que eu não sou sua irmã. Não sei como, não sei quando exatamente ele percebeu, mas ele sabe. E durante esses 6 meses ele tem me chantageado. Dinheiro. Sempre dinheiro. 50 mil aqui, 100 mil ali. Transferências discretas para contas offshore. Encontros em cafés escuros onde ele sorri para mim com aquele sorriso de cobra e me lembra do que ele poderia fazer. Denunciar. Expor. Destruir. E eu paguei. Todos esses meses eu paguei. De onde você acha que saíram os 50 mil para o anel de Letícia? Eu desviei esse dinheiro da conta conjunta minha e do Ricardo para pagar Miguel. Ricardo achou que tinha sido ele a gastar. Ele cobriu a própria infidelidade sem saber. Irônico, não é? Mas agora estava na hora de acabar com isso. Contudo, eu olhei para o laptop. Para a pasta digital que eu tinha preparado meticulosamente ao longo dos últimos 3 meses. Registros bancários. Documentos da construtora. Contratos fraudulentos. Subornos a fiscais da prefeitura. Elisão fiscal. Contas fantasmas. Durante 15 anos como esposa de Ricardo, eu aprendi muito sobre seus negócios. Eu tinha acesso a tudo. E durante os últimos 2 anos, quando percebi que nosso casamento era uma casca vazia, comecei a documentar tudo. Ricardo Oliveira não era apenas um marido infiel. Ele era um criminoso. E eu tinha todas as provas. A porta do escritório se abriu. Eu nem precisei olhar para saber quem era. Rebeca, a voz de Ricardo estava cansada, quebrada. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, eu respondi, ainda olhando para a tela. Sobre Letícia, eu vou resolver. O bebê, se for meu, eu vou assumir financeiramente,
mas nós não precisamos nos separar. Podemos superar isso. Eu ri. Não pude evitar. Superar? Ricardo, você acha que o problema é a Letícia? Então qual é o problema? Ele se aproximou, e pela primeira vez em anos, eu vi vulnerabilidade real no rosto dele. O que eu fiz de tão terrível que não tem perdão? Eu me virei na cadeira, finalmente olhando para ele. Você quer realmente saber? Quero. O problema não é você ter uma amante. Francamente, eu não me importo com quem você transa, Ricardo. O problema é você achar que eu sou idiota. Ele piscou, confuso. Eu nunca. Você desvia dinheiro da construtora há 8 anos, eu disse calmamente, como se estivesse comentando sobre o clima. Contratos superfaturados. Materiais de qualidade inferior sendo usados enquanto você cobra o preço dos superiores. Subornos a fiscais. Tudo documentado. Tudo registrado. O sangue fugiu do rosto dele. Como você? Sou sua esposa há 15 anos, Ricardo. Você acha que eu passei todo esse tempo organizando jantares e escolhendo cortinas? Eu tinha acesso a tudo. E eu vi tudo. Rebeca. Ele deu um passo para trás. Você não entende. Negócios são assim. Todo mundo faz. Todo mundo comete crimes. Eu levantei uma sobrancelha. Interessante filosofia de vida. O que você quer? Sua voz ficou dura agora. Ameaçadora. Dinheiro? Quer uma parte maior no divórcio? É isso? Eu sorri. Não quero dinheiro, Ricardo. Eu quero liberdade. Liberdade de quê? De você. De essa farsa. De tudo isso. Eu apontei para o laptop. Amanhã de manhã, às 9 horas, essas informações chegam ao Ministério Público. Junto com os nomes de todos os envolvidos. Fiscais corruptos. Políticos que receberam propina. Tudo. Você não pode fazer isso, ele gritou, e pela primeira vez, viu o Ricardo real. Não o marido charmoso. Não o empresário bem-sucedido. Mas o homem desesperado e perigoso por baixo da máscara. Posso e vou, eu respondi calmamente. A menos. A menos o quê? Ele praticamente rosnou. A menos que você assine os papéis do divórcio que meu advogado já preparou. Você fica com a construtora, com os problemas dela, com todas as consequências que virão. Eu fico com a casa da praia, o apartamento na Paulista e metade do que temos em ativos líquidos. Nada de processos. Nada de brigas. Um divórcio limpo e rápido. Você está me chantageando. Eu estou negociando, eu corrigi. E sendo bem generosa, considerando que poderia simplesmente te entregar para as autoridades e ficar com tudo. Ele me olhou com tanto ódio que, por um momento, achei que fosse me atacar. Mas então algo mudou na expressão dele. Calculismo. Ele ainda achava que podia ganhar. E se eu simplesmente negar tudo, ele disse. Sua palavra contra a minha. Esposa ressentida tentando se vingar do marido infiel. Eu inclinei o laptop para ele ver a tela. Arquivos. Centenas deles. Não é minha palavra, Ricardo. São documentos. Assinados por você. E-mails do seu servidor pessoal. Gravações de ligações. Eu tenho tudo. A cor voltou a fugir do rosto dele. Você tem até amanhã às 8 da manhã, eu disse. Assina os papéis ou as provas vão para o Ministério Público. Sua escolha. Ele ficou parado ali, tremendo de raiva e medo. Então, sem dizer mais nada, saiu batendo a porta. Eu soltei o ar que estava segurando. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir nas têmporas. Mas estava feito. A primeira jogada estava feita. Exceto que havia um problema. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido.
Impressionante performance hoje à noite, Sofia. Ou devo chamar de Rebeca? Precisamos conversar. Urgente. Miguel. É claro que ele tinha que aparecer agora. É claro. Eu olhei pela janela do escritório. Lá embaixo, na rua escura, havia um carro parado. E dentro dele, eu podia ver a silhueta de alguém me observando. Minha vida tinha sido uma mentira por 17 anos. E agora, em uma única noite, tudo estava desmoronando. Mas sabe o que é o pior? O absolutamente pior. Eu ainda tinha um segredo. Um que nem Miguel, nem Ricardo, nem ninguém sabia. Um segredo que, se descoberto, não me colocaria apenas na cadeia. Me colocaria na mira de pessoas muito, muito perigosas. E esse segredo estava prestes a vir à tona. 00:15. Eu estava sentada em um café 24 horas no centro da cidade, longe do condomínio, longe de olhares conhecidos. Um lugar sujo, com cheiro de fritura e café requintado, onde ninguém fazia perguntas. Miguel estava atrasado. Típico dele. Sempre tentando me deixar nervosa, me fazer esperar, demonstrar que tinha controle da situação. Eu pedi um café preto e tentei acalmar os nervos. A noite tinha sido longa demais. Primeiro Letícia e sua barriga de 8 semanas. Depois Ricardo e minha chantagem. E agora Miguel e seus joguinhos. Quando ele finalmente entrou, 10 minutos depois, eu já estava no meu terceiro café e considerando seriamente cometer um homicídio. Miguel Santana. Ou melhor, o homem que era Miguel Santana. Porque, assim como eu tinha roubado a identidade de sua irmã, havia sempre a possibilidade de que ele não fosse quem dizia ser também. Nesse mundo de mentiras, nada era certo. Ele tinha 45 anos, cabelos escuros com fios grisalhos, óculos de armação cara e um sorriso que me dava vontade de arrancar os dentes dele um por um. Sofia, ele disse, sentando-se na minha frente sem ser convidado. Ou deveria chamar de Rebeca? Nunca sei qual prefere. Prefiro que você vá direto ao ponto, eu respondi. O que você quer? Direto ao ponto. Gosto disso em você. Ele pediu um café ao garçom que passava. Viu o show de hoje? Dramático. Digno de prêmio. A amante grávida invadindo a festa. Clássico. Não foi planejado. Imagino que não. Ele sorriu. Mas você lidou bem. Muito bem. Fria. Calculada. Por um momento, quase acreditei que você realmente era minha irmã. Ela nunca teve esse sangue frio. Você nem conhecia sua irmã, eu disse. Estava fora do país quando ela morreu. Como sabe como ela era? Touché. Ele inclinou a cabeça. Mas eu li as cartas dela. Os diários. Ela escrevia para mim, sabia? Cartas que nunca enviou. Todas guardadas em uma caixa que encontrei quando voltei. Ela era sensível. Emotiva. Sonhadora. Tudo que você não é. Eu não respondi. Deixei o silêncio se estender entre nós. Mas não foi isso que me trouxe aqui hoje, ele continuou. Vim porque precisamos renegociar nosso acordo. Nosso acordo, eu repeti, cada palavra coberta de gelo, era 50 mil por mês. Eu paguei tudo em dia. Todos os meses. Sem atraso. Sim, mas as circunstâncias mudaram. Ele se recostou na cadeira, estudando as unhas. Seu casamento está acabando. Vi como você olhou para aquele homem hoje. Está planejando algo. Divórcio? Provavelmente. E no divórcio, você vai ficar com uma boa parte do patrimônio. E eu quero minha parte. Eu ri. Uma risada curta, sem humor, sua parte? Miguel, você não tem direito a nada. Não? Ele se inclinou para a frente. Uma ligação para a polícia.
Uma denúncia anônima. A mulher que diz ser Rebeca Santana é uma impostora. Verifiquem a digital. Verifiquem o DNA. Quanto tempo você acha que demoraria até descobrirem? Você seria cúmplice, eu disse. Sabia há 6 meses e não denunciou. Aceitou o dinheiro. Isso é cumplicidade. Posso alegar que descobri ontem. Que fiquei em choque. Que precisava de tempo para processar. Ele deu de ombros. Quem eles vão acreditar? No irmão enlutado ou na golpista? Ele tinha razão. Maldito seja, ele tinha razão. Quanto? Eu perguntei, minha voz cansada. 2 milhões. Eu quase cuspi o café. Você enlouqueceu? Você vai ficar com pelo menos 20 milhões no divórcio, ele disse calmamente. 2 milhões é barato pela minha discrição. Pelo meu silêncio. Eu não tenho 2 milhões em mãos. Mas vai ter. Quando o divórcio for finalizado. Ele sorriu. Posso esperar. Digamos, 3 meses? É tempo suficiente? Eu olhei para ele. Realmente olhei. E me perguntei qual seria a sentença por homicídio. Porque honestamente, naquele momento, parecia valer a pena. 3 meses, eu repeti. 3 meses, ele confirmou. E Sofia? Não tente nada estúpido. Tenho tudo documentado. Cartas. Fotos da verdadeira Rebeca que você nunca viu. Provas suficientes para te afundar. Se algo acontecer comigo, tudo vai para a polícia automaticamente. É claro que ele tinha um seguro. Eu faria o mesmo. Está bem, eu disse finalmente. 3 meses. 2 milhões. Mas depois disso, acabou. Você desaparece da minha vida para sempre. Combinado. Ele estendeu a mão. Eu não apertei. Ele riu e se levantou. Sempre um prazer fazer negócios com você, Sofia. Ou Rebeca. Ou seja lá quem você realmente é. E então ele saiu, deixando-me sozinha com meu café frio e meus pensamentos caóticos. 2 milhões. Mais a divisão de bens com Ricardo. Mais as contas correntes. Mais as despesas de um possível processo criminal se alguém descobrisse sobre os desvios da construtora e me envolvesse. Eu estava sendo sugada de todos os lados. Mas havia uma coisa que Miguel não sabia. Uma coisa que ninguém sabia. O dinheiro que eu tinha desviado ao longo dos anos não era só para pagar chantagens. Era para financiar minha fuga. Deixa eu te contar sobre a Isabela. Isabela Costa. 38 anos. Cabelos castanhos. Olhos verdes. Passaporte brasileiro. Conta bancária nas Ilhas Cayman. Apartamento alugado em Lisboa. Isabela Costa era minha terceira identidade. Meu plano de escape. Meu último recurso. Durante os últimos 5 anos, eu tinha transferido dinheiro sistematicamente para contas offshore. Pequenas quantias que não chamavam atenção. 50 mil aqui. 100 mil ali. Investimentos que eu dizia ao Ricardo que eram para minha independência financeira. Ele achava fofo. Achava que eu estava brincando de empresária. Idiota. Eu tinha quase 8 milhões de dólares espalhados em contas ao redor do mundo. Dinheiro limpo. Impossível de rastrear até mim. Isabela Costa tinha todos os documentos necessários para acessar cada centavo. Meu plano original era esperar mais alguns anos. Construir mais. Garantir que quando eu desaparecesse, seria para sempre. Mas agora, com tudo desmoronando ao meu redor, talvez fosse hora de acelerar o cronograma. Eu poderia simplesmente ir embora. Hoje. Agora. Pegar um táxi até o aeroporto, usar o passaporte da Isabela e desaparecer. Ricardo ficaria com suas amantes e seus crimes. Miguel ficaria sem seus 2 milhões.
Letícia ficaria com um pai ausente para seu bebê. E eu? Eu seria livre. Mas havia um problema. Um problema chamado Daniel. Meu telefone vibrou. Como se o universo estivesse lendo meus pensamentos. Uma mensagem. Ainda acordada? Precisamos conversar sobre amanhã. De Daniel Moreira. Meu advogado. Meu confidente. Meu. Bem. Daniel era complicado. Nós tínhamos nos conhecido 3 anos atrás, quando eu comecei a planejar o divórcio. Ele era brilhante, discreto e tinha uma reputação impecável em casos de separação patrimonial complexos. Ele também era lindo, tinha 10 anos a menos que eu, e era absolutamente o tipo de erro que uma mulher casada não deveria cometer. Mas eu cometi. Porque entre reuniões sobre divisão de bens e estratégias legais, nós tínhamos desenvolvido algo. Algo que eu não pretendia. Algo perigoso. Eu tinha me apaixonado por ele. E ele por mim. Ou pelo menos, ele tinha se apaixonado pela Rebeca que eu tinha criado. Pela mulher que eu fingia ser. Ele não sabia nada sobre Sofia. Nada sobre meu passado. Nada sobre minhas mentiras. E essa era a parte que me mantinha acordada à noite. Porque se eu fugia, se eu virava Isabela e desaparecia, eu perdia Daniel. Para sempre. Mas se eu ficava, eventualmente ele descobriria a verdade. E quando descobrisse? Bem. Homens não costumam reagir bem quando descobrem que a mulher que amam é uma mentira ambulante. Eu respondi à mensagem dele, ainda acordada. Pode vir aqui? 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Endereço? Eu enviei a localização do café. 20 minutos depois, Daniel entrou pela porta. Cabelos escuros bagunçados, gravata afrouxada, olhos cansados mas ainda alerta. Ele me viu e seu rosto inteiro se iluminou. Rebeca, ele disse, se sentando ao meu lado e pegando minha mão. Viu o vídeo? Está por toda a internet. Você está bem? Estou, eu menti. Porque não estava bem. Nada estava bem. Mas sua mão na minha era quente e firme e me fazia acreditar, por um segundo, que talvez tudo pudesse ficar bem. Ricardo assinou os papéis? Ele perguntou. Ainda não. Dei a ele até amanhã de manhã. E se ele não assinar? Então seguimos com o plano B. Eu encontrei seus olhos. Aqueles olhos castanhos que me olhavam com tanta confiança. Tanta fé. As provas vão para o Ministério Público e ele vai ter problemas maiores do que um divórcio. Daniel assentiu. Bem jogado. Mas Rebeca, você tem certeza? Se denunciarmos Ricardo, você pode ser investigada também. Como esposa, como corresponsável pela empresa. Eu me protegi, eu disse. Documentos provam que eu não tinha conhecimento dos crimes. E-mails mostrando que eu questionava as práticas. Testemunhas que podem confirmar minha ignorância. Tudo mentira, é claro. Mas mentiras bem construídas. Você pensou em tudo, ele disse, e havia admiração na voz dele. Admiração e algo mais. Algo que me fez querer chorar e gritar ao mesmo tempo. Tentei, eu sussurrei. Depois que tudo acabar, Daniel disse baixinho, sua mão apertando a minha, quando você estiver livre dele, podemos tentar. Nós dois? De verdade? E ali estava. A pergunta que eu estava evitando há meses. Eu olhei para ele. Para esse homem que tinha me dado esperança quando eu achava que não merecia esperança. Que tinha me feito sentir algo real quando tudo na minha vida era falso. Daniel. Eu sei, ele interrompeu. Eu sei que é complicado. Eu sei que tecnicamente ainda sou seu advogado e isso é antiético e problemático. Mas quando tudo acabar, eu quero tentar. Quero tentar algo real com você. Algo real.
se ele soubesse o quão irônico isso era. Sim, eu ouvi minha voz dizer, mesmo sabendo que era a pior ideia do mundo. Sim, podemos tentar. O sorriso dele poderia ter iluminado a cidade inteira. E meu coração se partiu um pouco mais. Porque eu sabia. Eu sabia que quando a verdade viesse à tona, e ela sempre vem, eu perderia esse homem. Esse homem bom, honesto, que acreditava em mim. Eu perderia tudo. Mas por agora, só por essa noite, eu deixaria de ser Sofia a fugitiva ou Rebeca a impostora. Por essa noite, eu seria apenas uma mulher apaixonada. Mesmo que fosse a última vez. 7 da manhã. Eu estava de volta em casa, sentada na sala de estar, esperando. Ricardo tinha até às 8 para assinar os papéis. Faltava 1 hora. Eu não tinha dormido. Como poderia? Minha vida inteira estava prestes a explodir de uma forma ou de outra. Daniel tinha ido embora por volta das 3 da madrugada, depois de me fazer prometer que eu ligaria se precisasse de qualquer coisa. Ele era tão bom. Tão genuinamente preocupado. E eu era tão completamente incapaz de ser a mulher que ele merecia. O som de passos na escada me tirou dos pensamentos. Ricardo desceu, com uma aparência terrível. Olhos vermelhos, barba por fazer, roupas amarrotadas. Ele tinha envelhecido 10 anos em uma noite. Na mão dele, os papéis do divórcio. Assinados. Aqui ele disse, jogando os documentos na mesa de centro entre nós. Está feliz agora? Eu peguei os papéis, verifiquei as assinaturas. Tudo estava em ordem. Perfeito. Obrigada, eu disse simplesmente. Obrigada, ele riu, um som amargo e quebrado. 15 anos, Rebeca. 15 anos juntos e tudo o que você tem a dizer é obrigada? O que você quer que eu diga, Ricardo? Eu me levantei, guardando os papéis na bolsa. Que vou sentir sua falta? Que nosso casamento significou algo? Significou, ele disse, e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos dele. Para mim significou. No começo, pelo menos. Eu te amei, Rebeca. De verdade. E sabe o que é a pior parte? Eu acreditei nele. Naquele momento, eu realmente acreditei que ele tinha me amado. Ou pelo menos, tinha amado a ideia de mim. Mas não foi suficiente, eu disse suavemente. E nós dois sabemos disso. Ele assentiu, limpando os olhos com as costas da mão. As provas. Os documentos sobre a construtora. Você vai mesmo enviar? Eu já tinha pensado sobre isso a noite toda. A resposta honesta? Eu não sabia. Não, eu disse finalmente. Desde que você cumpra sua parte do acordo. Metade dos ativos líquidos transferidos até o fim da semana. A casa da praia e o apartamento da Paulista no meu nome. Nada de jogos. Nada de tentar me enganar. E se eu cumprir? Então os documentos desaparecem. Você continua sua vida. Com Letícia e o bebê, se quiser. Eu continuo a minha. Caminhos separados. Ele me estudou por um longo momento. Você mudou. Não sei quando, não sei como, mas você mudou. Você não é mais a mulher com quem eu casei. Se ele soubesse o quanto essa frase era verdadeira. As pessoas mudam, Ricardo, eu disse. Especialmente quando percebem que estão vivendo uma mentira. Ele não respondeu. Apenas pegou as chaves do carro e saiu, fechando a porta atrás de si com um clique final que soou como o fim de uma era. Eu deveria estar aliviada. Deveria estar comemorando. Estava livre. Finalmente livre. Mas tudo o que eu sentia era vazio. Meu telefone tocou. Miguel. Vi as notícias, ele disse assim que eu atendi. Divórcio confirmado. Rápido. Você está me vigiando? Digamos que tenho interesse em proteger meu investimento.
Ele fez uma pausa. 3 meses, Rebeca. Não esqueça. E desligou. 3 meses para conseguir 2 milhões. 3 meses até a próxima chantagem. 3 meses até. Meu telefone tocou novamente. Número desconhecido dessa vez. Alô? Rebeca Santana? Uma voz feminina, profissional. Aqui é a detetive Carvalho da Polícia Civil. Preciso que a senhora compareça à delegacia hoje às 10 horas. Temos algumas perguntas sobre seu marido, ex-marido, Ricardo Oliveira. Meu sangue gelou. Sobre o que especificamente? Irregularidades na construtora dele. Recebemos uma denúncia anônima ontem à noite. Como a senhora é casada com ele há 15 anos, precisamos verificar seu envolvimento. Uma denúncia anônima. Ontem à noite. Ricardo. Aquele filho da mãe tinha me denunciado. Ele assinou os papéis do divórcio, mas me denunciou como vingança. Eu estarei lá, eu disse, minha voz surpreendentemente calma considerando que meu mundo estava desmoronando. Novamente. Desliguei e olhei ao redor da sala. Essa casa. Essa vida. Tudo que eu tinha construído durante 15 anos. Era hora de ir embora. Era hora de virar Isabela e desaparecer. Eu subi correndo para o quarto, peguei a mala que tinha mantido pronta durante meses. Documentos da Isabela. Dinheiro em espécie. Cartões de crédito não rastreáveis. Tudo que eu precisava para assumir. Mas quando eu estava prestes a sair, meu olhar caiu na foto na mesa de cabeceira. Uma foto minha e de Daniel, tirada escondido durante um jantar. Ele estava rindo de algo que eu tinha dito, e eu estava olhando para ele com uma expressão que eu raramente via no meu rosto. Felicidade. Felicidade genuína. E eu soube. Naquele momento, eu soube que não podia fugir. Não porque tinha medo de ser pega. Não porque não tinha dinheiro ou documentos ou planos. Mas porque eu estava cansada. Cansada de fugir. Cansada de mentir. Cansada de ser alguém que eu não era. Durante 17 anos, eu fugi. Fugi de Sofia Andrade e seus problemas. Me tornei Rebeca Santana. Vivi uma mentira perfeita. E estive sozinha cada segundo disso. Até Daniel. Daniel, que me olhava como se eu fosse algo precioso. Que acreditava em mim. Que queria construir algo real. Eu não merecia ele. Mas pela primeira vez em 17 anos, eu queria merecer alguém. Eu peguei o telefone e liguei para ele. Daniel, eu disse quando ele atendeu. Preciso te contar algo. Algo que vai mudar tudo. Você pode vir aqui? Estou a caminho, ele disse sem hesitar. 30 minutos depois, ele estava sentado na minha frente, esperando. Eu tinha café preparado, mas nenhum de nós tocou nas xícaras. Meu nome não é Rebeca Santana, eu comecei, e então contei tudo. Tudo. Sofia Andrade. O acidente. O roubo de identidade. Os 17 anos de mentiras. Miguel e sua chantagem. As provas contra Ricardo. A terceira identidade. Os planos de fuga. Cada palavra era uma facada no coração. Porque eu via a expressão dele mudar. Confusão. Choque. Descrença. Decepção. Quando terminei, havia lágrimas no meu rosto. As primeiras lágrimas verdadeiras que eu derramava em anos. Eu sinto muito, eu sussurrei. Eu sinto muito por ter mentido. Por ter te envolvido nisso. Por ter feito você se apaixonar por alguém que nem mesmo existe. Daniel ficou em silêncio por muito tempo. Tanto tempo que eu achei que ele ia simplesmente se levantar e sair. Mas então ele falou. A Rebeca que eu conheci, ela existe? Eu pesquei, surpresa com a pergunta. O quê? A mulher que ama café forte demais.
Que fica nervosa antes de reuniões importantes. Que reduz meus piores trocadilhos. Que discute comigo sobre filmes às 3 da manhã. Ele me olhou diretamente. Essa mulher existe? Ou foi tudo mentira? Eu parei. Pensei. Essa mulher, essa sou eu. A verdadeira eu. Não Sofia. Não Rebeca. Só eu. Então é essa pessoa que eu amo, ele disse simplesmente. Não um nome. Não um documento. A pessoa. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Daniel, você não entendeu. Eu cometi crimes. Roubo de identidade. Fraude. Se a polícia descobrir, então não vamos deixar eles descobrirem. Ele pegou minha mão. Mas isso significa sem mais mentiras. Sem mais fugas. Sem virar Isabela e desaparecer. Mas Miguel. Nós lidamos com Miguel. Legalmente. Há leis contra a chantagem. E Ricardo. Você tem os documentos que protegem você. Vamos usá-los. E Sofia Andrade. Foi há 17 anos. A verdadeira Rebeca Santana não tem família para reclamar. Não há vítima. E honestamente, ele apertou minha mão. Acho que o estatuto de limitações para isso já passou há muito tempo. Principalmente se não houve dano patrimonial. Eu queria acreditar nele. Queria tanto. Por que você está fazendo isso? Eu perguntei. Por que não simplesmente vai embora? Porque eu te amo, ele disse, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E porque todo mundo merece uma segunda chance. Até mesmo pessoas que roubam identidades e chantageiam ex-maridos. Eu ri. Ou talvez tenha chorado. Ou ambos. Isso é loucura, eu disse. Totalmente, ele concordou. Mas se eu aprendi algo trabalhando com casos de divórcio é que relacionamentos sãos e normais são superestimados. Ele sorriu. Prefiro louco e real. E ali, naquela sala, com minha vida despedaçada ao meu redor, eu tomei uma decisão. Não fugir. Não mentir. Apenas viver. 6 meses depois, Miguel foi preso por chantagem após Daniel conseguir um mandado de busca que revelou dezenas de outras vítimas. Aparentemente, chantagear pessoas era o hobby dele. Ricardo foi investigado, pagou multas absurdas e teve que vender a construtora. Ele está morando em um apartamento menor com Letícia e o bebê. Soube que ele é um pai presente. Quem diria? A polícia nunca descobriu sobre Sofia Andrade. Daniel estava certo, sem vítima, sem crime recente, ninguém estava procurando. Eu vendi a casa. Muitas memórias ruins. Comprei um apartamento menor, mais aconchegante, onde tudo é novo. Daniel se mudou para cá 3 meses atrás. Tecnicamente violando todas as regras de ética profissional, já que ele ainda é meu advogado no processo final do divórcio. Mas a essa altura, eu parei de me importar com regras. Meu nome ainda é Rebeca Santana. Legalmente. Oficialmente. Mas para Daniel, sou apenas eu. A mulher que acordo todo dia e escolho ser. Não mais Sofia fugindo. Não mais Rebeca fingindo. Só uma mulher tentando construir algo real. E sabe o que é engraçado? Depois de 17 anos vivendo mentiras, essa é a primeira vez que eu me sinto verdadeira. Ricardo tinha razão naquela manhã. Eu mudei. Não sou mais a mulher que ele se casou. Eu sou melhor. Eu sou livre. E pela primeira vez em muito, muito tempo. Eu sou feliz.